Você já se deparou com um problema tão grande, uma muralha tão alta, que parecia simplesmente impossível de superar? Hoje, vamos falar sobre uma das histórias mais incríveis da Bíblia. A história de uma cidade com muralhas assim, consideradas invencíveis. Estou falando da conquista de Jericó. É uma história sobre fé, obediência e o poder de Deus para derrubar qualquer obstáculo. Fique comigo, porque essa mensagem pode mudar a forma como você encara suas próprias muralhas. Depois de longos 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel estava, finalmente, à beira da terra prometida. Moisés, o grande líder que os tirou do Egito, havia morrido. Agora, a responsabilidade estava sobre os ombros de Josué, seu sucessor, escolhido pelo próprio Deus. Do outro lado do Rio Jordão, imponente e desafiadora, estava a cidade de Jericó. Jericó não era uma cidade qualquer. Era uma fortaleza. Suas muralhas eram lendárias, famosas por serem tão altas e tão grossas que pareciam tocar o céu. Para qualquer estrategista militar da época, um ataque seria suicídio. Humanamente falando, o exército de Israel, um povo nômade sem grande experiência em cercos militares, não tinha a menor chance. Mas essa não seria uma batalha de força humana. Seria uma lição sobre o poder da fé e da obediência. A vitória não viria pela espada, mas sim pela confiança em uma ordem divina que, à primeira vista, parecia completamente sem sentido. Antes de qualquer movimento, Josué, como um bom líder, precisava de informações. Ele enviou 2 espias para uma missão secreta dentro de Jericó. O objetivo era simples: observar as defesas da cidade, sentir o clima entre os habitantes e trazer um relatório. Eles entraram na cidade e encontraram refúgio em um lugar inesperado: a casa de Raabe, uma mulher que vivia junto ao próprio muro da cidade. Mas Raabe não era uma pessoa comum. Ela já tinha ouvido as histórias. As notícias sobre o povo de Israel e seu Deus poderoso haviam se espalhado por toda a região. Ela sabia da travessia milagrosa do Mar Vermelho, décadas antes. Sabia das vitórias improváveis de Israel contra reis poderosos. Ela não via apenas um povo nômade. Ela via um povo acompanhado por um poder sobrenatural. E então, em um ato de fé impressionante, Raabe declarou aos espias: "Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Ela reconheceu a soberania do Deus de Israel. Movida por essa fé, ela escondeu os espias quando os guardas do rei vieram procurá-los, arriscando a própria vida. Em troca desse ato de coragem e fé, ela pediu uma promessa: que ela e toda a sua família fossem poupadas quando a cidade fosse tomada. Os espias concordaram. O sinal seria um cordão de fio vermelho, amarrado na janela da sua casa. Aquele cordão se tornaria um símbolo de salvação em meio à destruição. Com os espias a salvo e de volta ao acampamento, Israel estava pronto para avançar. Mas ainda havia um obstáculo natural: o Rio Jordão. O rio estava cheio, com suas águas correndo fortes. Como todo aquele povo, com suas famílias e rebanhos, atravessaria. Foi então que Deus realizou outro milagre espetacular, uma demonstração de poder para fortalecer a fé do povo e confirmar a liderança de Josué. Ele deu uma instrução clara: os sacerdotes deveriam carregar a arca da aliança e caminhar em direção ao rio. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a beira da água, algo impossível aconteceu. As águas do Rio Jordão pararam de fluir. Elas se amontoaram, formando uma muralha de água montante, enquanto o leito do rio ficava completamente seco. Todo o povo de Israel atravessou o Jordão a pé, enxuto. Era uma repetição do milagre do Mar Vermelho, uma mensagem clara de Deus para aquela nova geração e para seu líder: assim como estive com Moisés, estarei com você, Josué. Não te deixarei, nem te desampararei. A confiança do povo foi renovada. Eles sabiam que o mesmo Deus que abriu o mar e secou o rio estava com eles para entregar Jericó em suas mãos. Agora, com o Rio Jordão para trás e a cidade de Jericó à frente, todos esperavam uma ordem de batalha.
talvez construir rampas torres de cerco, arietes, para derrubar os portões, mas a estratégia de Deus foi algo que nenhuma mente militar poderia conceber. Era na verdade algo que parecia loucura. A ordem foi a seguinte: durante 6 dias, todo o exército de Israel deveria marchar ao redor da cidade de Jericó, apenas uma volta por dia. E o mais estranho, eles deveriam marchar em completo silêncio. Nenhum grito de guerra, nenhuma palavra. O único som seria o de 7 sacerdotes tocando 7 trombetas feitas de chifres de carneiro, que iam à frente da Arca da Aliança. Imagine a cena: um exército inteiro, em silêncio absoluto, apenas circundando a cidade. Os soldados de Jericó, lá do alto das muralhas, devem ter olhado com desprezo, confusão e talvez até um pouco de medo. O que significava aquele ritual estranho? Era uma tática psicológica, um ato de rendição. Para eles, era ridículo. Para Israel, era um teste de obediência e fé. E no 7º dia, a instrução mudou. Nesse dia, eles não dariam uma volta, mas 7 voltas ao redor da cidade, ainda em silêncio, apenas com o som das trombetas. Após completarem a 7ª volta, ao som prolongado das trombetas, Josué daria a ordem e todo o povo deveria gritar. Um grito único, poderoso, de toda a nação. A promessa era que, com esse grito, as muralhas cairiam, sem espadas, sem escadas, sem nenhum ataque direto. A arma era a obediência. O silêncio durante aqueles 6 dias foi crucial. Pense no poder do silêncio. Muitas vezes, quando enfrentamos um problema, nossa primeira reação é falar, reclamar, questionar, tentar resolver com nossas próprias palavras e força. Mas aqui, Deus pediu silêncio. Era um tempo para o povo focar, confiar e depender inteiramente dele. Era um ato de fé que dizia: nós não vamos vencer isso com nossa força ou nossa inteligência. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Cada volta silenciosa era um passo de obediência. Cada dia que passava, a fé deles era fortalecida. Quanto a confusão dos inimigos aumentava, eles estavam aprendendo que algumas das maiores batalhas da vida não são vencidas com barulho e agitação, mas com confiança silenciosa e obediência perseverante. Eles estavam seguindo um plano que não fazia sentido, mas confiavam no Deus que o havia traçado. A vitória não dependia da estratégia deles, pois a vitória já havia sido prometida por Deus. E então, chegou o grande momento. O 7º dia. 7 voltas foram completadas. A tensão era palpável. O povo estava pronto. As trombetas soaram um toque longo e forte. Josué ergueu sua voz e deu a ordem que todos esperavam: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Naquele instante, um grito uníssono e poderoso ecoou pelo vale. Não era um grito de desespero, mas um grito de fé. Um grito de vitória antecipada. E então, o impossível aconteceu. As muralhas de Jericó, aquelas estruturas maciças que desafiavam qualquer exército, não foram derrubadas por pedras ou arietes. Elas simplesmente ruíram, desmoronaram por completo, caindo sobre si mesmas, abrindo um caminho livre para o exército de Israel. Aquilo que era o maior símbolo de força e segurança de Jericó se transformou em sua própria ruína. Pelo poder de Deus, a fortaleza intransponível caiu. Israel entrou na cidade e conquistou a primeira vitória na terra prometida. Não pelo esforço humano, mas pela manifestação do poder divino. A lição foi selada para sempre no coração daquela nação. A vitória vem do Senhor. Em meio a toda aquela destruição, um lugar permaneceu de pé, intacta: a casa de Rob. Aquele simples cordão vermelho amarrado na janela funcionou como um selo de proteção divina. Enquanto tudo ao redor caía, a promessa feita a ela foi cumprida. Os espias, agora como soldados, foram até a casa dela e resgataram Rob e toda a sua família, conforme haviam prometido. Ela não só foi salva da destruição, como também foi acolhida e passou a fazer parte do povo de Israel. E a história dela não para por aí. De forma surpreendente, Rob, a antiga moradora de Jericó,
entrou para a linhagem do rei Davi e, consequentemente, na genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher que parecia destinada ao esquecimento foi honrada por sua fé e se tornou parte do plano de salvação de Deus para toda a humanidade. A história dela nos mostra que a fé genuína salva, que a obediência gera livramento e que Deus sempre honra aqueles que confiam nele, não importa seu passado. Então, qual é a lição de Jericó para nós hoje? As muralhas de Jericó representam os nossos problemas que parecem impossíveis, aqueles medos antigos que nos paralisam, aqueles obstáculos em nossa vida que parecem eternos e intransponíveis. Pode ser um vício, uma doença, uma crise financeira, um relacionamento quebrado. São as nossas Jericós pessoais. A história nos ensina, em primeiro lugar, que nem toda batalha se vence com a nossa força. Às vezes, a melhor estratégia é parar de lutar com nossas próprias mãos e simplesmente obedecer à direção de Deus, mesmo que pareça ilógica. Aprendemos também que o silêncio pode ser uma poderosa arma espiritual. Em vez de reclamar ou entrar em pânico, há momentos em que precisamos silenciar, orar e confiar que Deus está no controle. E por fim, a lição mais poderosa de todas: quando Deus luta por você, nenhuma muralha, por mais alta e grossa que seja, pode permanecer de pé. Quando você obedece, confia e persevera, no tempo certo, Deus derruba suas muralhas. Qual é a muralha que você está enfrentando hoje? Lembre-se de Jericó. Dê os seus passos de fé, mesmo que em silêncio. Confie na promessa, mesmo que a solução pareça impossível. E prepare o seu grito de vitória, porque o Deus que derrubou as muralhas de Jericó é o mesmo Deus que pode e quer derrubar as suas. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança. Até a próxima.